Seja muito bem-vinda ao podcast Renovo no Deserto. Aqui a palavra de Deus alcança corações que caminham pela fé mesmo em meio ao silêncio, à espera e aos processos invisíveis da alma. Hoje, vamos refletir sobre um tema delicado, mas profundamente espiritual: o silêncio que gesta novos tempos. O versículo-chave está em Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o. Esse texto nos leva a lembrar que nem tudo que parece atraso é perda de tempo. Há silêncios que são ventres, momentos em que nada parece acontecer do lado de fora, mas do lado de dentro, Deus está formando algo, um ventre escuro, silencioso e secreto, mas é onde a vida se forma. Assim também é com as promessas de Deus. Pode ser que você esteja num tempo assim, um tempo em que as orações parecem não ter resposta, em que os dias se repetem, e o céu parece calado. Pense em Maria, mãe de Jesus. Durante 9 meses ela carregou o Salvador em silêncio. O mundo seguia seu ritmo, mas dentro dela o maior milagre da humanidade estava sendo formado. Ela não via, mas cria. Ela não sentia o tempo todo, mas esperava. E no tempo determinado a promessa nasceu. Talvez você esteja nesse tempo de gestação espiritual. Um tempo onde tudo parece estável por fora, mas está sendo radicalmente transformado por dentro. O Senhor está desenvolvendo fé, paciência, maturidade, profundidade. Está preparando você para receber o que Ele prometeu. E isso exige silêncio. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é proposital. É ali que Ele prova os corações, aprofunda raízes, purifica intenções. É ali que Ele nos ensina a depender, não do que vemos ou sentimos, mas do que cremos. É onde a fé se firma, não na emoção, mas na convicção. Lembre-se de Ana, a mulher estéril que orava em silêncio no templo. Seu clamor não era audível, mas era intenso. E foi nesse silêncio que Deus ouviu. O sacerdote não entendeu, as pessoas não perceberam, mas Deus viu o coração dela e respondeu no tempo certo, porque Deus sempre ouve o que é sincero, mesmo que silencioso. Existem silêncios que nos educam, que nos ensinam a calar as vozes da ansiedade, da comparação, do imediatismo, porque o tempo de Deus não se submete à pressa humana. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quantas vezes queremos acelerar processos que precisam amadurecer? Frutos colhidos antes do tempo não alimentam, adoecem. Da mesma forma, sonhos realizados antes da maturidade podem se tornar fardos. Por isso, Deus espera o tempo certo, e muitas vezes esse tempo é silencioso. José, filho de Jacó, teve sonhos grandiosos, mas entre os sonhos e a realização, houve um longo silêncio. Poço, escravidão, prisão, esquecimento. Tudo parecia parado, mas Deus estava formando nele o caráter de um governador. O silêncio não o atrasou, o preparou, e quando o tempo chegou, José estava pronto para cumprir o propósito. Talvez você esteja como José, esquecida, presa em situações que você não entende, mas o céu não te esqueceu. O silêncio não é sinal de abandono, é sinal de preparação. O mundo pode não te ver agora, mas Deus está te formando para um tempo específico. O silêncio também ensina confiança. A mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, viveu em silêncio, isolamento, dor, frustração, nenhuma resposta. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus, e em silêncio, tocou na orla do manto, e foi curada. O silêncio dela não foi estéril, foi o terreno onde a fé cresceu. Fé feminina é silenciosa, mas poderosa. É a fé que não precisa ser vista para ser real. É a fé que espera, que aguarda, que persevera, que mesmo sem resposta, continua crendo. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, com paciência o aguardamos. Muitas mulheres estão hoje nesse lugar, entre o clamor e a resposta, entre a oração e o milagre, entre o joelho dobrado e a porta aberta. E esse entre é preenchido pelo silêncio. Mas um silêncio que gesta, que molda, que santifica. Jesus também passou pelo silêncio. Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
40 dias de silêncio, solidão, jejum. E depois disso saiu em poder. O deserto não foi tempo perdido, foi tempo necessário. Talvez seu deserto hoje esteja silencioso. Nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhuma confirmação. Mas creia, o silêncio não é a ausência de Deus, é a presença dele de forma diferente. Ele está ali, observando, protegendo, trabalhando. Você não está sozinha. Elias também conheceu esse silêncio. Após grandes feitos, ele fugiu, se escondeu, desejou a morte. E Deus apareceu a ele, mas não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus veio numa brisa suave, num sussurro, num silêncio cheio de presença. E ali Elias foi restaurado. Deus pode estar te falando no sussurro agora, um toque leve, numa paz inexplicável, numa força que ainda te mantém de pé. Não despreze os sinais sutis. Eles são revelações no silêncio. Outros personagens da Bíblia também passaram por esse tempo silencioso. Moisés, por exemplo, viveu 40 anos em Midian, antes de voltar ao Egito para libertar o povo. 40 anos longe dos holofotes, longe dos planos iniciais, em uma terra desconhecida. Mas ali, no silêncio do deserto, Deus o preparava para algo grandioso. Davi, antes de assumir o trono, passou anos fugindo de Saul. Anos onde ele já havia sido ungido, mas ainda não havia sido coroado. O silêncio entre a unção e a coroação é um tempo de caráter sendo forjado. Davi aprendeu a guerrear, a perdoar, a confiar em Deus mesmo em cavernas escuras. Jó também enfrentou um silêncio longo. Após perder tudo, filhos, bens, saúde, não houve resposta imediata. Houve apenas silêncio, mas esse silêncio revelou sua fé, sua resistência, sua integridade. No final, Deus restaurou tudo em dobro. O silêncio que ele enfrentou foi a moldura da fidelidade divina. Ruth, a moabita, enfrentou o luto, a migração, a pobreza, mas durante todo esse tempo ela manteve uma postura silenciosa e obediente. Foi no campo, recolhendo espigas em silêncio, que Deus começou a escrever sua nova história, e ela se tornou parte da linhagem de Cristo. Isabel, mãe de João Batista, também viveu anos de esterilidade e silêncio. Quando finalmente engravidou, passou 5 meses escondida. Mas foi nesse esconderijo que ela discerniu que o que estava sendo gerado era extraordinário. Ela declarou: "Foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha perante o povo." Até mesmo o céu silenciou no momento mais decisivo da redenção, quando Jesus estava na cruz. Houve um tempo em que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" O céu não respondeu, mas ali, no aparente silêncio, estava sendo selada a nossa salvação. O silêncio de Deus não é um fim, é um espaço, um ventre espiritual. É o cenário onde a fé amadurece e a visão se alinha com a vontade dele. Por isso, não lute contra o silêncio. Honre-o, caminhe com ele, porque é nele que você está sendo formada para algo maior. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Em meio ao silêncio que muitas vezes nos confunde, nós escolhemos descansar em ti. Sabemos que, mesmo sem palavras, o Senhor fala. Mesmo sem sinais, o Senhor guia. Mesmo sem ruídos, o Senhor trabalha. Toma, Senhor, cada coração inquieto que ouve esta mensagem. Cada mulher que se sente esquecida, parada, sem direção. Acalma os pensamentos, pacifica as emoções, renova a esperança. Ensina-nos a confiar no invisível, a andar pela fé e não pelo que vemos. Dá-nos olhos espirituais para perceber o teu mover em meio ao silêncio. Se há algo sendo gerado dentro de nós, que venha no teu tempo, que seja pleno, maduro e fruto da tua vontade. Que possamos sair desse processo mais parecidas com Jesus, mais dependentes de ti, mais enraizadas na tua palavra. Não nos deixes desviar no tempo da espera. Guarda nosso coração da incredulidade, da comparação, da pressa. Ensina-nos a abraçar o silêncio como uma escola, um lugar onde o Senhor forma discípulas fortes, sensíveis e preparadas para viver o novo. Pai, nos livra de querer respostas mais do que tua presença, que nossos ouvidos aprendam a ouvir o teu silêncio como direção, que o nosso interior seja moldado por ti. Neste processo de espera, sustenta-nos com teu espírito, fortalece nossas mãos e prepara nossos pés para os novos caminhos que virão. Em nome de Jesus,
nós oramos. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que estão nesse tempo de silêncio, porque o silêncio que hoje aperta é o mesmo que amanhã trará vida. E deixo com você este versículo final, Salmos capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos encontramos em breve.